Bom dia para todos. Isso aí, Bom Dia Psicanálise de segunda a sábado às 6h40 da manhã, quando tudo dá certo. Quando nem tudo dá certo, acontece um pouco mais tarde, ou às vezes não acontece, porque depende de tudo dar certo. Hoje, apesar de deu tempo de chegar aqui com um pouco de atraso, mas vamos lá então. Agora, onde é que está? Putz, quer ver, cara? Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos achar aqui. Vamos achar aqui onde é que estava. Muito bom. Então eu estou aqui num livro chamado O Inferno do Dever, Denise Lachou, da Companhia de Freud, a editora. Esse é um livro que vai iniciar essa semana no grupo de estudos de quinta-feira, às 6 horas, das 6 da tarde até 7h40, 7h45 da noite. Então, ao vivo lá pelo Zoom, e ao mesmo tempo que ao vivo pelo Zoom eu gravo, né, em alta definição, e isso depois vai para Hotmart para assistir a gravação. Então, quem faz o grupo lá, quem participa, pode tanto assistir ao vivo, quanto pode assistir depois, ou pode assistir ao vivo e depois reassistir depois gravado. Então, nesse livro, eu estou na página 133, chamado Causalidades, o capítulo, e traz aqui algo interessante de se pensar sobre a questão do isolamento. Isolamento é uma defesa, não vamos dizer que só as pessoas de perfil obsessivo usam o isolamento, mas que é muito característico o isolamento dentro da perspectiva da neurose obsessiva. Seja isolamento de afeto, como a gente fala muitas vezes, mas também o isolamento de uma coisa com outra, né? O lé com cré. Você tem ali, por exemplo, a ideia permanece, mas o afeto associado a essa ideia está desconexo, né? Está afastado, está recalcado. Então, se você vê na clínica essa pessoa, ela fala, né? Ela fala das suas questões mais profundas, aparentemente, só que de forma rasa. E esse profundo mais raso é porque fala, mas não se compromete afetivamente com o que está falando, porque tem esse isolamento. Então, ela diz assim nesse livro: o isolamento sábio é um mecanismo prevalente no obsessivo. O paciente não esqueceu seus traumatismos patógenos, mas perdeu o rastro de suas conexões e de sua significação emocional. Então, tanto o isolamento afetivo, né, emocional, quanto o isolamento das conexões. Então, as coisas não se juntam, né? E uma das características no discurso obsessivo é falar muito, vai falar tanto, por exemplo, que você já não sabe o que presta e o que não presta ali. Sabe assim, uma das formas de você esconder alguma coisa é enfiar numa caixa com tantas outras coisas, né? Às vezes, melhor do que você colocar dentro de um cofre algo para deixar escondido, compensa você pegar uma caixa cheia de tranqueiras, né, um monte de tranqueiras assim, trocentas inúmeras, e você coloca a coisa que você quer esconder ali junto. É tanta tranqueira que ela fala assim: nossa, nem vai me dar o trabalho de olhar que tem muita tranqueira ali. Então é uma das coisas que a gente pode pensar. E olha que curioso, ó. Quanto ao mais, é o que faz aceitar a análise. Suas sessões como tais são mantidas isoladas do resto de sua vida. É por isso que muitas vezes fica aquela coisa até, como é que chama, que eu falei no curso, como uma tarefa, assim, mais uma tarefa da semana. Bom, vim aqui, fiz minha análise, fiz mais essa atividade, né, daí, na listagem, e a pessoa vai lá e diz uma série de coisas, mas se compromete, às vezes conta da semana, às vezes quando aquela coisa, né, de uma fala vazia, como diz o Lacan, dizendo coisa que não tem o verdadeiro interesse de análise, e fica ali só falando uma porção de coisa. E aí diz assim, ó: ele é o mais calmo do mundo ao falar dos mais penosos acontecimentos. Atentos a isso, ó. A pessoa é muito calma a falar dos seus penosos acontecimentos, mas manifesta uma emoção incompreensível diante de um acontecimento insignificante. Então a pessoa, ela é super tranquila nas situações mais inóspitas, adversas, né, difíceis, e do nada ela explode com uma coisa besta, uma coisa boba. E isso claramente, o Freud fala, já na interpretação dos sonhos, isso é um deslocamento. Então até ela coloca aqui, ó: diante de uma coisa penosa, a pessoa conta de forma calma.
Mas, falando de uma coisa insignificante, apresenta uma emoção assim incompreensível. Por que tanta emoção? Por que tanto exagero de emoção numa situação dessa? E aí ela coloca, sem ter a menor consciência do deslocamento de sua emoção. Então por isso a gente pode pensar nessa, ou você isola o afeto, ou você perde esse rastro, né, das conexões. Então aquilo que realmente é penoso você conta de forma superficial, corriqueira, e aí desloca, né, esse afeto para uma outra coisa, você explode com outra coisa, ou tem uma crise de choro com uma outra coisa, até o exagero com uma outra coisa. Claramente um deslocamento. E fala mais, ó, o vazio emocional, que é uma fala comum na neurose obsessiva, do tal vazio, um vazio, um vazio, um vazio, diz assim, ó, ali onde amam, não desejam, e ali onde desejam, não pode amar. Desejo e amor não pode estar presente numa mesma situação, a mesma coisa. E diz assim, de jeito nenhum é necessário, como Fenichel faz quando estuda essa neurose. Fenichel é aqui, ó, Teoria Psicanalítica da Neurose, né, um livro bem importante para quem estuda psicanálise, ainda mais quem quer estudar desde o zero, assim, mais classicamente. Que ele vai trazer, no caso do Fenichel, ele vai colocar a neurose obsessiva, ele diz assim, ó, nem todo pensador é obsessivo, ideia do Fenichel. Porque ele vai colocar assim, na questão do obsessivo, assim como a Ana Freud fala, uma ideia de, por exemplo, uma intelectualização. A pessoa, ela se enche de intelectualidade, se enche de um monte de ideias, mas não é objetivo naquilo que diz, então fala, abre. E no caso do Fenichel, ele entende isso como uma defesa obsessiva, pensando que todo pensador é obsessivo porque ele fica só na masturbação mental, falando uma porção de coisa, enfiando um monte de conteúdo e que nada disso tem importância. No caso aqui, a Denise, ela não concorda com isso, vai dizer que não necessariamente vai por aí. Então, de jeito nenhum é necessário ser obsedado para desejar sempre ordem, rotina e sistema. Tem pessoas que não estão dentro dessa perspectiva e que têm essa característica, essa perspectiva obsessiva, e que tem características de ordem, de ter uma certa rotina, de ter um sistema de pensamento, um sistema para fazer as coisas. Aí ela coloca, a defesa é um procedimento de isolamento, seja qual for a neurose. E aí vem algo bem legal aí para anotar como estudos. Diz assim, ó, a defesa própria do obsessivo é o procedimento mágico de tornar não acontecido. Então, tornar não acontecido, desfazer o acontecido, e aí muitas vezes você tem aquela outra defesa, que é como é que chama agora? A anulação retroativa. Ou anulação ou reparação, mas eu gosto de pensar mais na anulação retroativa, que é a tentativa de desfazer aquilo que foi feito. Então, já falei disso em vários vídeos, em lives e tudo mais. As pessoas que têm aquelas, sei lá, o senso comum sabe, chega lá o marido, por exemplo, e começa a encher de elogios e presentes à esposa, à namorada ou o namorado, e aí o senso comum pensa assim, aprontou alguma, né? Está tentando reparar o que fez. Então, de alguma forma, tentando, ao fazer isso, desfazer o que fez, em tese, porque aprontou alguma coisa. Essa é uma ideia... Isso é uma ideia possível de se pensar. Não necessariamente quem faça isso necessariamente tenha feito algo dessa ordem. E, meio que caminhando por mais um passo aqui, a estrutura obsessiva pode ser encarada como uma verdadeira doença do saber. Diferentemente da histérica, que atribui ao outro um saber superpotente ou desfalecente, que é a dinâmica básica da histeria, né? Hipervalorizar o outro, colocar outro no lugar de mestre e depois desfalecer esse outro, depois impotencializar esse outro, depois furar esse outro. Então a gente até coloca assim, que na histeria elege um outro para ser senhor, para mostrar as falhas de dominação. Só quero que você vire rei para mostrar o quanto você é falho nesse lugar de rei, diferentemente do obsessivo, que elege ali um rei e se submete a esse rei. Então aqui, enquanto a histérica atribui um saber superpotente ou desfalecente, o obsessivo toma inteiramente por sua conta as dificuldades de sua posição com relação ao saber, poupando o outro deste problema. Olha só, quanto mais crê, mais duvida. Esse é obsessivo. Mas a histeria, a histérica, o histérico, não duvida de nada e não crê em ninguém. Freud sublinha:
É preciso admitir que na neurose obsessiva há um duplo saber. Esse saber que crê, esse saber que fica o tempo todo em dúvida e fica o tempo todo duvidando. Quando as obsessões pressionam muito, a dúvida não é expressa, mas ela reaparece quando as obsessões se atenuam e o sujeito chega à paralisia completa. E aí vem aquele raciocínio que foi falado agora há pouco. Onde tem desejo, não pode ter amor. Onde tem amor, não pode ter desejo. Aquela famosa divisão que você precisa fazer na relação com o outro. O que o outro pede é amor, um amor exclusivo. O objetivo demandado é prova desse amor. Essa demanda insaciável suscita a oscilação da dúvida, ou o amor ou o desejo, ou o moi ou o desejo. Lembrando aqui que nessa perspectiva, que é lacaniana desse livro, quando nós falamos de amor, significa que teve um fracasso do desejo. O amor ele vem em suplência à impossibilidade da relação sexual. O amor ele vem em suplência a essa relação assimétrica que existe entre eu e o outro, que existe entre eu e meu parceiro e minha parceira. Então, para tentar preencher esse desnível, essa ânsia, essa lacuna, esse buraco, o amor entra para tentar preencher isso. E no caso aqui, onde tem um, não pode ter o outro. A neurose obsessiva. Isso tanto mais porque não há amor sem ódio. O obsessivo vai cercar esse eu de todos os cuidados. Amor pelo semelhante, outro ele mesmo, ele dejeto. E aí vem uma coisa importante aqui, ó. A identificação imaginária é a identificação narcisa, ou lá tal análise. Identificação narcísica se sustenta no seguinte: ele não tolera o dejeto, aquilo que sobra, né? Aquilo que é o resto. Os semelhantes que estão ali, apenas para proteger da angústia, são também o obstáculo que o sujeito mantém na via de seu desejo. Entretanto, ele insiste em seu desejo. O ódio vai ressurgir para destruir o obstáculo. Qual que é o maior obstáculo do obsessivo? Ele mesmo. Né? O maior inimigo, entre aspas, do obsessivo, ele mesmo. Compensa o Joel no livro Estruturas e Clínica Psicanalítica, o obsessivo está sempre numa relação de rivalidade. Com quem? Com ele mesmo. Né? Com o ideal que ele fica o tempo todo se medindo, competindo e fica aquele inferno. O inferno do dever, o nome do livro, né? Então, inferno é um nome bom aí para associar a questão da neurose obsessiva. Traz até aqui, sobre o famoso obsessivo, né? Hamlet. Ser ou não ser? Na mãe de Hamlet, a ausência de falta é identificável. Ela se recusa a fazer o luto de seu esposo defunto. Nesse fechamento se perfila o gozo do outro. É por isso que Hamlet se põe a duvidar, até que ele mesmo seja levado a fazer um luto, mas de uma maneira completamente diferente. Ele se depara ali com a mãe que não faz o luto do pai que morreu, assassinado, e ele então vai precisar fazer esse luto que ela não faz. E aí, seguindo aqui, olha que legal. Freud, em 1896, já reconhecia que os obsessivos se comportam sob o modo da defesa, nunca da agressão, uma característica, né, também famosa que se vê às vezes muita raiva, às vezes não, né, uma raiva no discurso obsessivo que às vezes aparece com excesso de cuidado porque é uma formação reativa, mas você tem os momentos que a raiva aparece assim, né, e eu sempre brinco assim que o obsessivo diz aquelas coisas, ele vai ver só, eu olhei, sabe, aí eu fiquei muito bravo com ele naquela hora, muito puto, e aí o que você fez? Aí eu olhei bem pra ele assim, olhei bem pra ele, e você vê que não tem a agressão. Nunca vai ter agressão? Pode ser que tenha, mas não é a característica, né? A característica desse comportamento é defensivo e nunca agressivo. Então essas coisas de olhei bem pra ele assim, olhei bem feio, aí ele viu só, como se fosse, na verdade, uma vingança na fantasia, né, do obsessivo, de que olhou daquele jeito bem feio e causou algum dano ao outro. Né? É uma forma até de dizer assim, ó, eu não fiquei na minha, eu reagi, só que eu reagi com um olhar muito feio, como se eu tivesse sido acertado, mas o outro, às vezes, nem reparou nesse olhar feio. E aí diz, ó, as componentes sádicas do obsessivo são, antes de tudo, impulsos de autodestruição. Lembra que o maior inimigo do obsessivo é ele próprio. Elas podem, mas muito raramente, se orientar para o exterior e se tornar agressivas, quando o sujeito é forçado em suas defesas. Então veja que ele insiste em ficar nesse lugar de autodestruição. A não ser colocado contra a parede, que não tem opção, aí ele pode
regredir a um estádio sádico, um erotismo sádico anal, aí sim entrar para esse controle do outro, domínio do outro, né, quando não tem essa opção. O estádio dito anal não é encontrável apenas na neurose obsessiva. Ok, isso daí nós sabemos que todo mundo passa pelo anal, alguns ficam no anal para sempre e alguns vão no anal de vez em quando, mas todo mundo vai em algum momento no anal. E aí, para começar a concluir, por causa do tempo, encontramos na neurose obsessiva com igual constância impulsos erótico-anais e defesas rígidas contra esses impulsos. Bom dia aí, Thomas. Bom dia, Esther. Foi Ernest Jones, quem primeiro atribuiu a atenção para essa aliança e tentou convencer Freud qual manterá suas posições. E olha que legal, para concluir. O eu se opõe a sugestões de atos de crueldade e de violência. Então ele evita qualquer tipo de crueldade e violência. Porém, o super-eu persiste, energicamente reprimindo a sexualidade e a agressividade. Por conta disso, você tem o ego, né, o eu, que de forma alguma ele quer partir para a crueldade e violência, e o super-eu que exige essa repressão da sexualidade e tem agressividade nisso, né? Via agressiva, ele vai tentar reprimir essa sexualidade, vai formar um compromisso entre o ego e o superego, né? O eu e o supereu. E para satisfazer esse convite à agressividade, à destruição do supereu, e essa posição de se opor a qualquer tipo de ato agressivo e cruel, monta-se então no sujeito apenas, como eu coloco aqui, não um impulso de agir agressivamente, mas uma ideia de ser agressivo com o outro, né? De agredir o outro. E por aí vai, né? Isso aqui é só um trechinho do texto. Eu tenho que parar agora porque eu vou atender. Tive um pequeno atraso aqui, por conta da chuva em São Paulo. Mas isso está no livro O Inferno do Dever, que vai começar um grupo de estudos comigo. Quinta-feira serão 8 semanas de estudos. Vai ser então um grupo de estudos toda quinta-feira, das 6 da tarde às 7h40, durante 8 semanas. Quem tiver interesse é só entrar em contato nas postagens que eu tenho feito falando desse grupo. Depois eu faço aqui nesse canal também. Então é isso, bom dia para vocês, boa segunda-feira, boa semana, e se tudo der certo, amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau para vocês.